8, Mateus capítulo 8. Não, vamos daqui, Lucas 11:1. Isso, Lucas 11:1. Lucas 11:1. Amém, glória a Deus, né? O Flor estava lendo aqui a palavra do profeta, né? Profeta Elias. Como era a vida do profeta, o chamado verdadeiro, né? E como é a vida do profeta hoje. Hoje, se me dá 40 mil, eu vou na tua igreja. É muito diferente a vida do profeta, do chamado verdadeiro e do chamado de hoje. É muito diferente, né? E todos os profetas, o Eliseu, ele vivia daquilo que a mulher deu para ele. Porque o chamado é diferente. O chamado não tem nada a ver com dinheiro. Né? O chamado não tem nada a ver com finanças. Então o chamado verdadeiro de Deus, assim, mas o Salomão tinha, e logo na minha vez eu não vou ter, o fulano tinha, outro fulano tinha, mas o Paulo não tinha. Pelo contrário, o que ele tinha, ele renunciou, né, para viver na presença de Deus. Paulo fez o contrário, né? Então, o verdadeiro chamado é um chamado doído. Se você vai servir a Deus verdadeiramente, é um chamado doído. Hoje no Evangelho tem uma palavrinha sumida, que é renúncia. O povo antigamente renunciava a alguma coisa para fazer a obra de Deus. Hoje não tem mais renúncia. Ninguém renuncia mais nada, né? Então é bem diferente o chamado verdadeiro de Deus, né? 11:1, a Bíblia fala assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou seus discípulos. Irmão, nós temos que aprender a orar, né? Nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a oração. Porque senão nós já vamos entrar na presença de Deus de forma derrotada. Então a Bíblia ensina direitinho o jeito que nós temos que orar. E quando a gente pede para Deus, Deus nos coloca, o Espírito Santo nos coloca no nível maior de oração. Existe um nível maior de oração e nós vamos ver aqui qual é esse nível maior de oração. Deus quer que a gente orar e conversar com Deus. Então conversar com Deus deveria ser uma coisa boa. E a gente deveria desejar isso toda hora, né? A gente deveria desejar toda hora isso. Então orar deveria ser uma coisa boa. A gente está falando com Deus, está em comunhão com Deus. Deveria ser uma coisa boa. Mas às vezes leva muito peso. Por quê? Por falta de entendimento. No Lucas 1 fala, então aconteceu, 11:1 diz, então aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou pedir, nos ensina a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles viram alguma coisa diferente de oração na vida de Jesus. Eles oraram para Jesus, ele ora diferente. Eles já tinham orado com os fariseus, né? Eles já tinham visto a oração do sacerdote, todo mundo. Mas a oração de Jesus é diferente. Aí Jesus falou, tá bom, vou ensinar vocês a orar. Como é que a gente começa a oração? Ele disse, quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. É uma oração que eu já começo confiando em Deus. Eu não estou em desespero, só vendo o meu lado, as minhas enfermidades, as minhas necessidades. Não é assim que ora. Isso é uma oração de desconfiança, do medo. Senhor, eu preciso disso, daquilo e aquilo. Não, nós oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, mas eu tenho muita necessidade. Mas Deus vai fazer. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Então não é a oração do medo. A oração sem fé. A gente já entra desconfiado. Acho que Deus não vai dar, não. Eu vou me apressar logo aqui. Não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
santificado seja o teu nome, o nome dele tem que ser santificado através da nossa vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você vê que ele não diz assim, não começa a pedir, não. Aí eu estou doente, eu vou orar logo que eu estou... Não entra em desespero, nós precisamos aprender a desfrutar dessa conversa com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Segunda etapa, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dai-nos a cada dia nosso pão cotidiano. Nos dá o pão de cada dia. O Daniel, o pastor dali? Não, é o irmão pedindo ajuda. Ah. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dá o pão de cada dia. Não é aquele pânico, a oração. Não deveria ser aquele desespero. Se você entra já pedindo cura e dinheiro, isso é falta de fé. Isso não é fé. Isso não é desfrutar da presença de Deus, não. Nós vamos desfrutar da presença de Deus, nós vamos desfrutar na oração. Nós vamos entrar em oração, vai ser uma coisa gostosa para nós também. Não vamos entrar embaixo de acusação. Vai ser uma coisa gostosa a oração para nós, né? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Nossa, eu cometi um pecado, eu vou entrar aqui diante de Deus logo pedindo perdão do meu pecado. Não, isso é a quarta etapa, é o último. Esse aqui é o último, não, eu vou desfrutar da presença de Deus. Aí eu pequei, depois eu vou pedir perdão para Deus também, mas não é aquele bolo, me dá, é só me dá e a gente não ora mais, né, eu não glorifico o Pai, a gente só pede, me dá, supra a minha necessidade. Isso é oração sem fé, é oração sem pé e sem cabeça. Sem começo, sem meio, sem fim. Então como é que a gente começa? Adorando a Deus, a oração. Nós temos que adquirir esse espírito. Nós temos que adquirir essa qualidade de vida de oração. Não é entrar em pânico. Deus vai fazer as outras coisas, vai te perdoar, vai me perdoar, vai me dar o pão cotidiano, vai, mas eu preciso aprender que Deus, meu relacionamento com Deus está acima de ministério, Deus em primeiro lugar. Meu relacionamento com Deus está acima dos meus pecados. Deus é maior do que o meu pecado em primeiro lugar. Meu relacionamento com Deus deve estar acima das minhas necessidades. Deus é maior do que a minha necessidade. Então Deus é primeiro em oração. Não é esse pânico que a gente faz. Não, Deus, eu vim aqui só pedir uma cura e vou embora. Aí depois eu vou pedir aqui um negócio e eu vou embora. Não, nós temos que adorar a Deus primeiro. Essa é a oração da confiança. Eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico. Depois nós vamos morando bem vindo as outras coisas, né? Por que a gente não consegue? Porque a gente não treina isso. Orar da maneira correta. O que é orar da maneira correta? Lucas 8. Não, Mateus 8. Mateus 8, 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que um leproso... Eis que veio um leproso e o homem está leproso, está doente. Os nervos dele estão infeccionados por causa da lepra. A pele dele está deformada. Ele é excluído da sociedade, ele não tem vida social. Ele mora num leprosário, ele não podia nem falar com Jesus. Ele era uma pessoa, segundo a lei de Moisés, você está na mesma calçada que ele. A 100 metros ele tinha que gritar, eu sou leproso, para você desviar, porque a lepra é uma doença contagiosa. O homem está mal. Mas com toda o mal que ele está passando, ele descobriu que Deus é maior do que a lepra. Deus é maior do que a sua doença. Aleluia. Deus é maior do que o seu problema. Você já venceu em nome de Jesus, eu já venci. Em vez de eu estou com lepra, está furado aqui, está doendo aquele. Não, ele adorou primeiro. Depois da adoração as coisas acontecem. Deus quer que a gente tenha esse nível de espírito de oração. Você já começa a pedir para a lepra aqui, é uma oração sem fé. Vou pedir logo aqui, vou dar um tiro, ver se acerta. Não, ele adorou. O Jó perdeu tudo que ele tinha. Tudo. A Bíblia fala que mesmo assim ele não blasfemou, ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor. Então o Espírito Santo quer que a gente ore, peça para ele, Senhor, me ensine a orar. Primeiro eu tenho que adorar. Não é primeiro só estar pedindo coisa para o Senhor.
Deus quer dar? Quer. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais, secundário, demais, você será acrescentada. Deus é maior do que a nossa necessidade, Deus é maior do que a nossa dor, Deus é maior do que o nosso problema. Começa adorando, vamos aprender, vamos treinar, começar adorando a Deus. Mas o Espírito tem que nos convencer aqui dentro. Você tem que orar e o Senhor me ensina a orar. Não vou entrar naquele quarto e ficar perdendo tempo lá no calor. Me ensina a orar. E depois você vai orando, o Espírito vai ministrando que você tem que orar. No meio da oração. Ele vai falar, agora sim, aí dá uns pulos aí dentro. Você vai aprendendo, nós vamos seguir no Espírito em oração. Nós vamos ouvir Deus em oração. Nós vamos dobrar o joelho para orar e Deus vai falar. Nós vamos aprender a ouvir Deus em oração. Dia 25 eu tive um momento tão lindo com Deus, dessas palavras que eu tenho ouvido aqui. A Ana orou em aflição de alma, de espírito. Minha alma está doendo, mas eu vou orar. Jesus orou embaixo de tristeza profunda, depressão. Aí no dia 25 eu me tranquei, mas eu tive um momento atrás assim tão lindo com Deus, tão maravilhoso de oração. Eu ia orando, Deus ia colocando os versículos que eu tinha que orar, as palavras que eu tinha que orar. E ele falava assim para mim, ora na frente, não ora para trás não. O que é orar para frente? Ô Ezequiel, isso aqui pode viver? Eu não sei, senhor, só o senhor sabe. Então profetiza que vai viver, ora para frente, não fica orando para trás. Eu não sei se o senhor pode fazer isso, se o senhor não pode fazer. Não, vamos profetizar que Deus vai fazer. Vamos orar para frente. Vamos orar que vai ser uma bênção, que Deus vai fazer um milagre, vai ter cura, vai ter salvação, vai ter milagre. É isso que o Espírito quer ensinar a gente, a orar com autoridade, com sabedoria. Aí o leproso aqui, todo doente, mas ele vai primeiro, ele adora o Senhor. Quer dizer, eu não estou muito preocupado comigo. A gente às vezes fica muito fixado na gente. Eu não estou muito preocupado comigo, não, se eu vou adorar primeiro. E na adoração, o que aconteceu? Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Teve um resultado da oração dele? Teve, mas ele orou para frente. Ele não falou primeiro da sua lepra. Está doendo aqui, o nervo está podre. Não, ele primeiro foi adorar ao Senhor. Quando você adora o Senhor acima das suas necessidades, você está honrando a Deus em primeiro lugar. Você está confiando em Deus. Nós estamos confiando a Deus. Cheio de problemas, mas eu estou adorando, estou confiando em Deus. E é uma luta, mas eu estou adorando, estou confiando em Deus. Quando a gente adora, nós estamos confiando no Senhor. Então nós temos que orar. O Lucas 11, Senhor, me ensina a orar. Quero aprender a orar. Eu vi a oração dos fariseus, vi a oração dos saduceus, vi a oração do sacerdote, mas agora eu vi a sua é diferente. Como é que a gente ora? Começa pelo Pai Nosso. Não começa falando do problema do pecado, não, isso é lá embaixo, depois. Saiba que Deus é maior do que a sua necessidade. Deus é maior do que o seu pecado. Deus é maior do que tudo, então começa por Deus. Foi assim que ele ensinou seus discípulos a orar. E o leproso já tinha aprendido essa lição, não? Quando Jesus desceu, eu vou adorar. Podia dizer para ele falar da lepra, não, mas primeiro eu vou adorar. Depois ele foi e purificou o leproso, curou o leproso. Depois da adoração, ele purificou o leproso. Mateus 6, 9 ao 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso. Volta lá, Bruno, fazendo um favor. Assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Etapas. Mais um. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Então essas coisas vêm depois. Primeiro, a gente glorifica a Deus em oração. Quando nós crescemos em oração, quando nós aprendemos a oração, a gente muda a nossa oração. Eu não começo só pedindo.
só suprir, supre aquilo, daquilo. Não, isso aí na nossa vida tem que ser secundário. Isso aí tem que ser uma coisa secundária. Como Jesus falou, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais. As outras coisas eu vou acrescentar. Ele já chama de demais. São demais essa aí. Tem prioridade. E a prioridade é a gente aprender a adorar a Deus em oração. A gente aprender a desfrutar da presença de Deus na hora da oração. A gente aprende a desfrutar da presença de Deus na hora da oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No Atos 25:16. Não é, Paulo e Silas na prisão. Qual que é? Acho que eu errei o versículo aqui. É Atos 25, né? Mas qual versículo? Eu errei aqui o versículo. Tá bom. É, né? É, aqueles na prisão, oram e cantam louvores na prisão. 25, não? 16, 25, por volta da meia-noite? Isso. É o inverso. Ah, tá. 16, 25. É isso. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Eles estavam no tronco, era um instrumento de tortura, né? O tronco era alto, a coluna ficava torta e os pés presos para deformar a coluna. Eles iam morrer. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O problema está aqui, mas eu estou aqui. Ó. Eu reconheço que Deus vai fazer um milagre. O leproso falou, eu sei que Deus vai fazer um milagre, eu vou adorar que Deus vai fazer um milagre. Eu vou lutar para isso acontecer na minha vida, eu vou pedir para Deus me ensinar a orar. Para mim não ficar perdendo tempo. Uma oração sem começo, sem meio, sem fim. Oração começa pela adoração. Mas eu tenho a necessidade, Paulo também tinha, ele ia morrer. Mas eles começam perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo abriram as portas e foram soltos das prisões de todos. Mas começou na adoração. Aquele mover lá na cadeia começou na adoração. Ah, Senhor, solta nós estamos presos aqui, vamos morrer. Não. Começou na adoração. O que aconteceu? Houve ali um terremoto espiritual. Por quê? Porque eles começaram adorando. Então, orar, a gente tem que aprender a orar com o Espírito Santo. Pedir para Ele nos ajudar a orar. Né? Para Ele pedir para Ele nos ajudar a orar. Me ensina a orar, Senhor. Os apóstolos pedindo, me ensina a orar. Eu quero aprender a orar. Eu já vi oração de todo jeito. Sacerdote, de saduceu, de fariseu. Mas a sua é diferente. O jeito que o Senhor fala com o Pai, a sua comunhão com Deus é diferente. Então ele pediu para aprender. Ora, aí Paulo e Silas estão presos aqui, né? Eles iam morrer, os pés no tronco, eles oravam e Deus mandou lá um terremoto espiritual, né? Mandou um terremoto espiritual. O 4:30, Atos 4:30. Estão presos, porque estavam pregando o evangelho, estão na cadeia. Enquanto estende a tua mão para curar, e para que se faça sinais, prodígio pelo nome do teu filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam. Eles estão presos. Estão reclamando de prisão? Estão reclamando de problema? Não. Senhor, nós estamos presos aqui. Mas nós vamos pedir para o Senhor, enquanto nós estamos presos, estende a tua mão, faz sinais, prodígio, milagre, maravilha. Você vê que é um nível de oração diferente. O Espírito quer que a gente tenha um nível de oração diferente para a gente poder desfrutar da presença dEle.
Já pensou você orando aqui, Deus te respondendo, se você não vai ficar animado, vai orar mais? A gente tem experiência com Deus em oração. E tendo orado, moveu-se ao lugar onde estavam, reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer dizer, você não pode ficar muito fixado em você mesmo, em problemas. Eu não posso ficar fixado muito em mim, em problemas, em doença. Porque senão a gente só vai falar daquilo. Nosso coração vai ter cheio disso, só vamos falar disso. Então eles começam, todos eles aqui começaram adorando. A mentalidade deles começaram adorando, mas quem dá essa mentalidade é o Espírito. O Espírito Santo que dá essa mentalidade. Para nós, né? Firme essa mentalidade da gente, esse desejo. Não, eu não vou ficar pedindo nada para Deus, não. Eu vou buscar primeiro o reino, a sua justiça, as outras coisas Deus vai acrescentar. Porque, eu não sei você já passou por isso, ou se passa, tem hora que a gente não quer carro. Tem hora que a gente não quer nada, tem hora que a gente só quer a presença. A presença é mais importante, a presença supera qualquer sentimento, gosto por coisa material. Por isso que Moisés falou, Senhor, se não me deixei sem a tua presença, se for para ir sem a sua presença, não deixa eu sair daqui. Porque a presença se torna a coisa mais especial da nossa vida. Já pensou aquele homem vivendo na casa da viúva, o Elias? É porque Deus chamou ele para aquilo, ele tinha um ministério, ele honrou o ministério. Que humilhação para um homem. Aí eu vou morar na casa da viúva agora. Só que Deus tem um objetivo. Ele foi lá, passou alguns dias lá, 2 anos lá ou 1 ano no deserto e 2 na viúva, ou ao contrário. E saiu de lá, a situação da viúva foi resolvida. Nós estamos aqui para resolver o problema dos outros, não é nosso. Nós somos chamados para resolver o problema dos outros. Você não vê, às vezes o pastor ora lá, o cego enxerga, nós estamos aqui para resolver o problema dos outros, nosso chamado é esse. Não é para nós ficar preocupados com a gente, né? O nosso bem-estar, é isso, muito fixado na gente, só os nossos problemas, só nós temos problema, não, todo mundo tem. O que nós precisamos aprender é orar. Orar com convicção. E tendo orado, moveu-se o lugar e pediram, Deus, nós estamos presos aqui injustamente, estende a tua mão, faz sinais, prodígio, maravilhas, e foi o que Deus fez. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade, nós estamos presos, mas nós vamos orar para o Senhor fazer sinais. Não é brigar com ninguém, arrumar confusão, pedir fogo do céu, não. Nós vamos orar para o Senhor fazer sinais. Quer dizer, eu estou nessa situação, mas não estou sentindo muito. Porque o Espírito coloca a gente numa condição melhor de oração. Ele ensina a gente a orar, né? Por isso está escrito para a gente orar, para Deus nos ensinar a orar, porque nós não sabemos orar como convém. O que eles pedem em Lucas 17:5? Os apóstolos. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a... Precisamos orar para Deus acrescentar a nossa fé, para não ficar incrédulo. Lá em Lucas 11, Senhor, me ensina a orar aqui, né? Em Lucas 17:5, Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé. Nós temos que orar para Deus acrescentar a nossa fé. Para a gente, quando for ler a palavra, a fé vem da palavra, a gente lê a palavra de uma forma diferente. O Espírito Santo abriu os nossos olhos para a palavra, para a gente entender a palavra. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, nos ensina a orar, porque eu quero desfrutar da Tua presença em oração. Porque às vezes a gente fala muito em oração, menos que a gente faz. Nós temos uma convicção para falar de oração, mas é o menos que a gente pratica. Então nós precisamos pedir para o Senhor acrescentar a nossa fé. Meu Deus, acrescenta a minha fé em nome de Jesus. Eu quero orar assim, eu não quero orar em desespero, não. Minha oração tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter pé e tem cabeça. Não é oração de qualquer jeito, não. É uma oração com eficácia. Né? Uma oração para a gente, tanto quando a gente ora,
a gente ao mesmo tempo desfruta da presença de Deus. Então, irmão, vamos pedir para ele fé, né? Vamos pedir para ele nos ensinar a orar. O leproso estava numa doença de morte, mas primeiro ele adorou o Senhor. O Jó, Deus recompensou ele novamente, recompensou, mas ele não reclamou, ele adorou o Senhor. Agora é fácil? Não, mas a gente aprende. O Espírito Santo diz que vai ensinar a gente a orar. O que você vai falar para o Espírito Santo? Está escrito na sua palavra, o Senhor falou que vai me ensinar a orar, então você tem que me ensinar a orar. Está escrito lá que o Senhor falou. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a orar. Por quê? Porque está na palavra. Então nossa oração tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim, né? Vamos terminar aqui, Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse o Senhor, haja luz, e houve. Tudo foi criado pela palavra. Se a gente estiver orando e lendo a palavra, tudo na nossa vida vai ser criado pela palavra. Vai vir a direção que nós precisamos. Aquele dia eu tive uma experiência tão maravilhosa com Deus que eu já contei para você. Eu estava lendo um livro, não entendia, eu estava lendo Bíblia, não entendia, eu estava ouvindo louvor, não entendia, menos ainda. Eu vim para a igreja e Deus falou. Ana orou, mesmo angustiada. Mesmo triste, Ana orou. Com amargura de alma, Ana orou. O que nós temos que aprender? Orar com amargura de alma. Quando a gente ora com amargura de alma, nasce o perfeito louvor. Quando nós aprendemos a orar com amargura de alma, nasce o perfeito louvor. Aí eu vim para a igreja aqui, meu Deus, eu não entendo nada lá em casa, estou entendendo, não cheguei aqui, Deus falou. Continua orando, porque você não está entendendo nada, mas Ana orou com amargura de alma. Aí eu fui orar com amargura de alma, e Deus me deu uns entendimentos, Deus me deu graça, uma experiência maravilhosa de oração. Quando você tem a experiência de oração, você começa a falar outras línguas. Você não quer mais falar coisa vã. Você não quer mais falar coisa negativa. Você quer falar coisa positiva. Mas não é que você aprendeu com alguém, não. O Espírito Santo te ensina. Ele põe isso dentro da gente, a nossa convicção. Em vez de eu falar coisa negativa, eu vou falar coisa positiva, em nome de Jesus. Mas isso é uma convicção do Espírito Santo. Não é o que a gente aprende, é a ministração do Espírito. Né? E aí a gente começa a falar num tempo diferente, a gente começa a falar no tempo futuro. Poderão viver esses ossos? O Senhor que sabe. Então profetiza que vai ter vida. E tudo é criado pela palavra. Tudo que nós precisamos está aqui. Precisa de um sentimento novo, está aqui. Precisa de um pensamento novo, está aqui também. Aí precisa de uma direção nova, está aqui também. Está tudo aqui. É só escolher o livro, começar a orar e o Espírito Santo vai indicando, vai dando a direção daquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Amém.